estados de conforto, de amor, de amparo, para que possamos a cada dia alavancarmos o progresso em nossas vidas. Que tenhamos bom ânimo, que as nossas mentes e os nossos corações se abram, para que possamos sair daqui muito melhores do que quando perdemos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, do nosso Deus. Obrigada, espiritualidade que nos assiste nesta hora. Que assim seja. Que assim seja. Fique à vontade. Se você quiser a gente alguma coisa, você fala. Tá joia. Obrigada. Bom, boa noite a todos, meus amigos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva. Já estamos numa atmosfera maravilhosa aqui, né? Depois dos trabalhos, então tudo flui de uma forma muito mais fácil. E hoje a gente vai pensar um pouco a respeito dessa passagem, dessa parábola da candeia, em que Jesus nos fala que ninguém acende uma candeia e a coloca sob o alqueire. Primeiro, a gente tem que pensar no porquê a gente tem que continuar dia após dia estudando o Evangelho de Jesus. Os Espíritos nos dizem que ele é o modelo e o guia. E quando a gente tem um guia, significa que é aquele que vai à frente, porque ele já conhece o caminho, porque ele já trilhou aquelas passagens, ele conhece os perigos, ele conhece as dificuldades e ele vai saber nos dizer qual o melhor caminho e nos conduzir em segurança até o nosso objetivo. E se ele é modelo, é um dos motivos pelo qual a gente tem cada vez mais aprofundar nesses conhecimentos. O modelo, ele não é aquilo quando você vai fazer um molde, você vai preencher esse molde com uma substância, essa substância não tem que encher de forma igual para que o resultado saia igual ao modelo. Só que se a gente não conhece esse envoltório que vai nos servir de molde, como que a gente pode querer que o resultado seja fiel ao molde? Então aí a importância da gente conhecer, para que a gente possa se moldar da forma como Jesus espera que a gente siga o nosso caminho junto com Ele. E Jesus vem nos trazer, através das parábolas, conhecimentos que às vezes a gente precisa parar um pouco para pensar o que ele estava dizendo a fundo. Porque, na verdade, as parábolas, elas são narrativas, elas são historinhas que às vezes Jesus utiliza, mas sempre com a finalidade de nos passar um preceito moral. Então, são histórias que ele pega elementos do dia a dia das pessoas que todos conhecem, que todos estão acostumados e utiliza daquilo ali para poder trazer um ensinamento. E assim facilitar. Porque quando eu estou conversando com um pescador, ele entende de rede, ele entende de barco. Quando eu estou conversando com uma dona de casa, uma mãe, ela entende o que é sacrificar-se pelo filho. Quando eu estou conversando com um pai de família, ele sabe o que é abrir mão de certas coisas, trabalhar duro. Então, esses elementos, eles causam uma ressonância naquele que está ouvindo. E essa ressonância permite que essas pessoas levem esse ensinamento guardados com mais fidelidade. E essa simbologia, ela foi muito útil, porque além de guardar, de ajudar na memorização, ela ajudava a reproduzir, porque você contar uma história é mais fácil você ser fiel a tudo que te foi narrado do que você contar um ensinamento que pode ser deturpado com o passar do tempo. Então isso evitou que esses conhecimentos fossem perdidos, fossem modificados ao longo do tempo. Então aqui a gente tem a pureza doutrinária daquilo que Jesus quis passar. E ele foi falar assim para a gente. Em Mateus está dessa forma, depois a gente vai ver dos outros evangelistas. Todas essas coisas falou Jesus ao povo em parábolas.
e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, e publicarei coisas escondidas desde a criação. Então, além dessa forma didática ser interessante para poder levar o conhecimento, havia a profecia. O profeta Isaías já havia escrito que o Messias ia utilizar-se de parábolas para comunicar. Então havia essa necessidade de Jesus cumprir com aquela profecia. E aqui a gente continua em Mateus. Jesus vai comentar o porquê a necessidade de utilizar as parábolas. E chegando-se a ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Então, até os discípulos tinham essa questão. Por que não ser direto no ensinamento? Por que utilizar essas alegorias? Só que muitas vezes, as pessoas que estavam ali, apesar de já terem recebido a base do conhecimento evangélico, do conhecimento das leis, que eram as leis de Moisés, muitos tinham recebido, mas ainda não tinham concretizado esse conhecimento. Ainda não tinha sentido. Então, poucos conseguiam entender a profundidade do que Jesus estava falando. E aí ele vai responder para os seus apóstolos: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é isso dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem ser-lhe-á tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Por que Jesus explica isso? Porque a humanidade naquela época ainda não estava preparada. Apesar de já ter vindo essa base que servia de preparo, muitos ainda não tinham sentido a mensagem. Eles só estavam circunscritos à forma. Muitos judeus tinham o conhecimento das leis de Deus. Eles tinham como ter essa base de entendimento. Só que se apegaram às questões exteriores. Se apegaram mais aos rituais, às formas externas, do que propriamente ao sentimento, ao sentido que aquela lei vinha trazer. Então não adiantava Jesus falar, porque naquela época não ia ter esse entendimento. Então a gente pode perguntar: que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável? Essa pergunta está no Evangelho segundo o Espiritismo. E a resposta é assim: Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade as condições básicas da salvação, ou seja, de você atingir a elevação espiritual, tudo que disse a esse respeito, ou seja, a respeito da caridade, da humildade, tudo que ele disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade nenhuma. Então, se hoje nós ainda não praticamos a caridade, se nós ainda não somos humildes, nós não podemos utilizar como desculpa o fato de que Jesus não foi claro naquilo que ele quis nos dizer. Porque esses ensinamentos básicos, ele, além de exemplificar, ele ainda trouxe de forma clara, direta. Ele não ficou dando voltas, criando histórias para transmitir para a gente a necessidade da prática da caridade e do desenvolvimento da humildade. Fazer um comentário sobre essas coisas que você falou, que eu acho tão interessante. Por exemplo, trazer um presente que você está falando com relação a Jesus. A gente lê o Novo Testamento, a gente lê a doutrina espírita, as obras da codificação, lê André Luiz, a gente se apaixona, Emmanuel, mas eu notei uma coisa muito interessante. Aí você vai evoluindo tudo isso, e se decepciona, tem alegrias, descobre um monte de coisa.
Aí quando você vai ler de novo tudo isso, você passa a ver coisas que você não viu antes. É isso aí mesmo, quer dizer, nós vamos ganhando maturidade espiritual e à medida que a gente vai ganhando, a gente passa a ver naquilo que Jesus ensinou coisas que a gente não conseguia ver antes, que aconteceu comigo lendo o Evangelho. Assim, eu gosto de ler íntegra, né? Eu falo, meu Deus, olha o que eu estou enxergando agora, eu estou conseguindo perceber agora que eu não percebi antes. Por isso a importância da gente estudar continuamente. Você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você pegar todas as obras, você vai ler, naquele momento, o que você está passando, o que você sente, o seu arcabouço, vai te dar uma interpretação, mas exatamente num outro momento, você vai descobrindo coisas novas que você ainda não tinha visto da primeira vez. Então o Evangelho não é para você sentar e ler e falar assim, acabei, cumpri a minha missão, fechei o livro, pronto, agora eu sei tudo, estou pronto. Não é. É uma leitura que tem que ser dia a dia. Você vai ler várias vezes e cada vez que a gente lê, a gente vai extrair um ensinamento diferente. A gente vai ter mais motivação para colocar aquilo ali em prática, porque também não é só ler. A percepção que às vezes falta. Exatamente. Às vezes, naquele momento, você não tem ainda aquela sensibilidade para compreender. Por quê? Uma coisa é você ler e a outra coisa é você vivenciar. Quando você vivencia, o sentido ele se torna mais claro. Se você só lê, você não apreende a lição com toda a beleza, com toda a grandeza dela. Se você começa a vivenciar, aí você começa a aprender de fato. E quando você retorna na leitura, ela ganha um outro aspecto. Então agora a gente vai entrar propriamente na parábola que a gente vai pensar um pouquinho essa noite. Nem os que acendem uma candeia a põem debaixo do alqueire, mas põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Primeiro, vamos entender o que é cada elemento que Jesus colocou aqui nessa parábola. A candeia, a gente colocou uma imagem lá no início. Essa aqui é a candeia. Então, a gente sabe que aquilo ali era a lâmpada elétrica da época de Jesus. Né? A gente colocava ali um pedacinho de tecido, um algodão, alguma coisinha ali dentro, um chumacinho, né? E bebia aquilo ali em óleo e colocava fogo. Então, essa é a candeia. Esse que está em cima é o alqueire, que é esse cesto que era usado de medida. Então, o alqueire era como se fosse uma balança da época. Servia para você medir a quantidade de sementes, fazer as trocas, as vendas. Então, era isso daí. E depois de Mateus, a gente tem o que Lucas escreveu para a gente. É parecido, mas ele coloca de uma outra forma. Ó. Ninguém, pois, acende uma candeia e a cobre com alguma vasilha, ou a põe sobre o leito. Põe-na assim sobre um candeeiro para que vejam a luz os que entram. E o candeeiro? O candeeiro era o suporte para a candeia. Ficava geralmente no centro da casa, né, numa coluna. Então você colocava a candeia lá para iluminar a casa inteira. Porque não faz sentido você colocar em um lugar baixo, né, que você está ali desperdiçando a potencialidade de iluminar. E Marcos vai colocar assim: porventura, a candeia é trazida para colocarem debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não é assim que a trazem para porem sobre o candeeiro? Então ele usa mais ou menos os mesmos elementos, mas aqui ele já fala de cama, ele já fala de uma forma um pouquinho diferente. E o que a gente pode concluir disso daí? Que a candeia ela é uma representação de nós mesmos, daquele espírito imortal que busca se iluminar. Jesus não dizia para a gente que os olhos são a candeia da alma? Ou seja, dos seus olhos é que parte a luz. Porque dos nossos olhos físicos, a luz entra. A luz entra e a gente processa e vê a imagem. Mas quando ele diz que os nossos olhos são a candeia da alma, é porque de nós deve sair a luz, né, como a candeia.
Então, sendo nós, cada um de nós, uma representação simbólica de uma candeia, o que espera de cada um de nós é que a gente possa iluminar, cumprir com a função para o qual nós fomos criados. Né? Uma candeia serve para a gente iluminar. Então, para que a gente se ilumine, a gente vai atingir aqui 2 objetivos. O primeiro, quando a gente se ilumina, a gente vê melhor e pode organizar a nossa casa, o nosso íntimo, o nosso ser, reformando, embelezando, purificando a nossa casa. E a segunda coisa, quando a gente se ilumina, a gente pode compartilhar a luz com os que estão à nossa volta. A gente pode colocar a nossa luz mais acima e ajudar aqueles que ainda não desenvolveram a sua luz própria a conseguir encontrar o caminho, porque uma coisa é a gente ficar temporariamente utilizando da luz do outro para nos orientar na nossa caminhada. Isso aí é válido, é possível, mas é temporário. Porque vai chegar uma hora em que a gente vai ter que acender a nossa luz própria. Que a gente vai ter que caminhar por conta própria. E se a gente não tiver essa luz já acesa, a gente vai caminhar pelas trevas. Porque nós não podemos contar com a luz do outro para sempre. Nós estamos aqui para acendermos essa luz em nós mesmos. Então, a luz é acesa em nossa alma à medida que a gente adquire conhecimento. E ninguém que está aqui pode dizer que não adquiriu conhecimento. Uma das coisas principais que a doutrina espírita nos traz é o esclarecimento, é o conhecimento. Então, nós já temos que estar com essa luzinha, mesmo que seja fraquinha, ela já tem que estar acesa. Porque nós já temos um pouquinho de conhecimento. Então, a gente já tem a capacidade de utilizar esse conhecimento para acender a nossa luz, para organizar a nossa casa, para fazer as reformas que a gente precisa, para limpar aquela poeirinha e fazer a luz brilhar um pouco mais. Agora, como a gente vai fazer para manter essa luz acesa? O que uma vela precisa? O que uma candeia precisa para ela se manter acesa? Ela precisa de 2 elementos. Ela precisa do combustível e ela precisa de oxigênio. Então, se a gente retirar o combustível, ela se apaga. Se a gente pegar um copo e cobrir uma vela, na hora que aquele oxigênio que está ali dentro acabar, ela vai se apagar. Ela ainda continua acesa por um tempinho, enquanto tem oxigênio ali dentro daquele copinho. Por misericórdia, talvez, de Deus, a gente, mesmo quando corta esse nosso contato com o exterior, a gente ainda continua brilhando um pouquinho. Mas vamos pensar um pouquinho qual a importância desses 2 elementos. Bom, o que é o combustível quando a gente analisa a candeia, quando a gente analisa a vela? É aquilo que ela dá de si mesma. É aquilo que faz manter a luz, mas que é doado. Porque a vela, ela perece para poder fornecer a luz. Então, ela se doa. A mesma coisa uma lâmpada, aquelas de filamento, ela vai aquecendo, ela está doando os elementos que a compõem, que um dia vão deteriorar e vão deixar de acender, mas ela está doando. A candeia também, ela está doando-se. E a candeia é um reservatório de óleo, né? Sim. Ele é consumido. Serve para iluminar. Sim, e é o que se espera de cada um de nós. Um pouco de doação para que a nossa luz se acenda. Então, o preço da luz é o preço da doação de si mesmo. À medida que a gente aprender a se doar, a gente vai ter cada vez mais a nossa luz brilhando. E o oxigênio? Então a gente viu assim, o combustível seria algo mais material da candeia. Seria o nosso esforço, a nossa boa vontade, se a gente for fazer um paralelo. Agora o oxigênio, ele está disponível de forma igual para todos.
ele é uma doação de Deus para nós. Ele está de forma abundante na forma das oportunidades que a gente tem de aprender, de servir, de trabalhar, nos recursos que Deus coloca na nossa vida, seja ele de tempo, de saúde, recurso financeiro, a nossa boa vontade. Então, isso é abundante. Isso nós temos de forma gratuita. Os ensinamentos que a gente recebe. Então, isso chega até nós como oxigênio. Juntando o combustível, que é a nossa parte, a doação que nos cabe fazer, com o oxigênio, que é a doação de Deus, a gente consegue acender a luz. Então, unindo esses dois elementos, a luz se faz. Só que ela pode se apagar. Agora, o que pode fazer essa luz se apagar? Jesus vem falar para a gente, não se coloca sob o alqueire, ou sobre o vaso, vasilha, o leito, né? Cada um utilizou uma palavra, mas todas querendo dizer mais ou menos a mesma coisa. Então, se você colocar debaixo de algum utensílio, a luz vai se apagar, né? Colocar debaixo da cama, ou colocar debaixo do vaso, do alqueire, uma hora ela se apaga. E lembrando que a cama naquela época não é a cama que a gente tem hoje em dia, assim, elevada do chão. Era um colchão, era uma coisa de palha que ficava no chão. Então não tinha realmente como o oxigênio circular ali. Ela ia, de fato, se apagar ou causar um incêndio, o que é pior, né? Aí você perde ali o seu elemento, a sua cama. Quando a gente pega esses dois elementos para a gente analisar, o vaso, né, ou alqueire, e o leito ou a cama, a gente pode tirar lições preciosas desses elementos que Jesus vai nos trazer. O vaso ou alqueire vai simbolizar as trocas comerciais. Eu não falei que o alqueire, aquele cesto grande lá do início, servia para colocar sementes, que era como se fosse uma balança da época. Então aquilo ali é um elemento de troca. Então aquilo ali está ligado à matéria, está ligado ao nosso aspecto material. Então se você coloca o aspecto material, as conquistas materiais acima da sua luz, ela se apaga. Se você tem uma vida materializada, sem se dedicar um tempo a você se espiritualizar, a sua luz não vai se manter forte e brilhante. Ela vai tender a se apagar. Então, se você buscar a vida material, ela sufoca a alma e vai te impedir de acessar o lado espiritual. É aquela correria do dia a dia, é aquela ambição por ter mais, por estar, às vezes, acima do outro. Isso vai nos distraindo, isso vai tirando o foco daquilo que realmente importa, daquilo que a gente veio fazer aqui, que é adquirir essa luz, fortalecer, mantê-la acesa. E o outro símbolo que Jesus vai utilizar é a cama, né, ou o leito. E a cama, ela tem um simbolismo em todo o testamento que a gente vai lendo. Quando Jesus fala de leito, ele mais ou menos está querendo dizer que é aquela cristalização do espírito. Cristalização no erro, cristalização na preguiça, na mágoa, no ressentimento. É aquela dificuldade que a gente tem de deixar para trás aqueles erros, aqueles vícios, aqueles apegos que a gente tem e seguir adiante, né? Deixar o nosso leito, levantar e caminhar. Então esses dois símbolos representam tanto a vida extremamente materializada, quanto o nosso apego à nossa personalidade. Né? Tem gente que vive uma vida afirmando, eu sou assim e vou morrer assim. Só que essa não é uma fala de quem tem conhecimento, principalmente de quem tem conhecimento espírita. Eu sou assim, eu estou assim, mas eu não sou assim. Eu estou assim hoje, mas amanhã
eu estarei melhor, eu serei melhor. Essa é a forma da gente enxergar. E aí Emmanuel vem nos trazer uns esclarecimentos, porque a gente fica pensando, quando Jesus fala, não coloque a candeia sobre o alqueire, não pegue seu conhecimento e guarde só para você, não pegue a sua luz e guarde só para você. Então, algumas pessoas podem interpretar que basta a gente chegar e começar a pregar a palavra de Jesus por todos os cantos que a gente vai estar acendendo a nossa luz. Que basta a gente trazer cada vez mais fiéis para a nossa religião que a gente vai estar acendendo a nossa luz. E Emmanuel vem esclarecer que não é nada disso. Ele vem dizer, muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como um apelo à pregação sistemática. E desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. São aqueles que apenas estão verbalizando, mas estão deixando de viver. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos, sendo que nem Jesus violentou a ninguém. Ele até hoje espera que cada um de nós caminhe no seu tempo. Ele chegou, ele não nos impôs nada, ele nos convidou e nos convida até hoje. Está esperando que a gente aceite, de fato, esse convite. Então, através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Então, quantas pessoas tentam impor o seu ponto de vista, impor a sua forma de pensar, a sua religião, achando que aquilo ali é um dever, sem saber que, às vezes, o conhecimento ele tem que ser dosado. Da mesma forma que Jesus não trouxe claramente todo o ensino para a gente de uma vez só, por isso que ele se utilizou das parábolas, da mesma forma que ele foi nos trazendo gradualmente, a gente tem que saber respeitar o tempo do outro. A gente pode dar o exemplo. Na gente não precisa ter todo esse respeito, toda essa paciência, não, a gente já pode fazer. Mas para o outro, a gente precisa ter um pouquinho mais de empatia, de acolhimento e de respeito com o tempo de cada um, sem violentar a ninguém. Emmanuel continua assim, coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício. E a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Então aqui ele já está nos dando a dica, que é uma questão de boa vontade, a gente se colocar à disposição de servir. Seja ouvindo, porque há muita caridade em se ouvir, seja auxiliando de forma material, ou levando um consolo, ou perdoando. Então, existem várias formas. E ele continua, esse é o livro Seguimos Juntos, o outro era Fonte Viva. Então, ele tem um capítulo lá que chama A Candeia. Então, a gente estava vendo Fonte Viva. Agora, aqui ele continua explicando a mesma parábola no livro Seguimos Juntos, no capítulo 24. Ele vai dizer assim, sem dúvida, o verbo criador de luz é sempre o alicerce inamovível do bem. Ou seja, ele está falando que a nossa palavra é a base para estabelecer o bem. Mas, no entanto, a candeia do ensinamento evangélico reporta-se essencialmente à nossa atitude. Não adianta só a gente falar. O que vai realmente impactar no outro é o exemplo, é a nossa atitude, é a nossa mudança. O exemplo será, em todos os climas, a linguagem mais convincente. E ele vai nos trazer, nesse mesmo livro, um pouquinho abaixo, ele começa a descrever de uma forma muito bonita o que é a candeia
Ele vai trazer de várias formas, usando vários símbolos, mas o que é a luz que a gente pode levar? Ele vai dizer que para o orgulhoso, a candeia simbólica, ou seja, a luz, é a humildade. Então, para o orgulhoso, acenda a luz da humildade em si mesmo. Para o inimigo, é a desculpa sincera. Para o triste, é o consolo. Para o faminto, é a fatia de pão. Para o infeliz, é o amparo justo. Para o colérico, é a serenidade. Então aqui a gente já observa que existem a candeia que ilumina os outros, mas aquela que aqui nós temos que iluminar a nós mesmos. Né? Tanto ele está trazendo para nós, como para os outros. Ó, para o desertor, é a bênção da prece. Para o mal, é a lição do bem. Para o descrente, é a fé viva. Para o desanimado, é a esperança. Para o superior, é o respeito. Para o subalterno, é a benemerência. Para o lar, é o amor praticado. Para a instituição a que nos ajustamos, como essa aqui em que nos encontramos, é a correção no dever. Para todos os que nos cercam, a candeia será a cordialidade e a gentileza, o entendimento e a boa vontade. Então ele está trazendo para a gente exemplos que cada um de nós é capaz de colocar em prática, de viver. Não é aquela coisa distante, está próximo de nós. É a humildade, é a desculpa, é o consolo. Isso nós somos capazes de levar. Basta que a gente gaste um pouquinho do nosso óleo, um pouquinho da nossa boa vontade. E aqui, para a gente ir encerrando, eu trouxe essa frase de Paulo, ele fala: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ou seja, ele estava realmente disposto a se doar ao máximo, a doar sua vida, sua saúde, seu tempo, seu dinheiro, seu prestígio, em prol de todos nós. Porque se não fosse ele, dificilmente teria chegado para a gente o conhecimento da forma como ele chegou hoje. E é isso que a gente tem que buscar. Além de utilizar as palavras, utilizar o exemplo. Utilizar o nosso tempo, a nossa boa vontade. Para que a gente possa deixar a nossa candeia sempre acesa. Para que a gente possa ser no nosso lar a luz que vai guiar aqueles que estão à nossa volta, mesmo que seja de forma temporária. Porque nos cabe também contribuir para que cada um que esteja ali dentro do nosso lar acenda a sua própria luz. Jesus nos abençoe, nos dê forças para que a nossa luz esteja sempre cada dia mais firme, cada dia mais forte, né? Que a gente possa vencer essas dificuldades e colocar todos esses recursos que a gente tem a favor do nosso crescimento. A gente sabe que de Deus os recursos vêm de forma abundante. O oxigênio não falta para ninguém. Então vamos colocar a nossa parte, mesmo que seja pequena, né? Mesmo que a gente ainda ilumine de uma forma fraquinha, mas cada um de nós juntos iluminando, a gente consegue iluminar muito mais. Lembrando, tem uma frase que eu achei muito bonita no livro do Kair Bar Schutel sobre a interpretação das parábolas. Ele vai dizer que uma vela, ela não se desgasta acendendo outras 100 velas. Pelo contrário, ela faz mais luz. Então que a gente possa ser essa uma que acende outras 100 ao nosso redor. Né? E que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a vocês pela acolhida. Eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês na noite de hoje. Obrigada. Obrigada. Como ela disse, né, gente? Como eu já falei com vocês aqui dentro, se nós se unirmos, der a mão, essa luz que ela está falando, nós vamos iluminar tudo.
todo ambiente que nós estivermos. Eu quero pedir um favor com vocês.